Olá pessoal, tudo bem com vocês? A aula de hoje é sobre o trato gastrointestinal inferior. Bom, chegamos à nossa terceira aula sobre o sistema digestório. E na aula de hoje, a gente vai falar sobre o trato gastrointestinal inferior. Essas aulas são sequenciais, então se você não assistiu ainda a primeira e a segunda aula, clica no link aqui em cima, assiste primeiro essas aulas para você entender essa daqui. Aproveita e não esquece de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Clica no sininho para você ser notificado todas as vezes que eu postar uma aula nova. E eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo o site da lojinha de camisetas Anatomia Etc. E também o link do site Anatomia Etc. onde você vai poder ter acesso a conteúdos exclusivos. Bom, na aula passada então nós falamos a respeito do trato gastrointestinal superior. Falamos da boca, da faringe, do esôfago e do estômago. E na aula de hoje, nós vamos falar sobre o intestino delgado e o intestino grosso. Vamos começar com o intestino delgado, então. O intestino delgado, gente, ele mede cerca aí de 2,5 centímetros de diâmetro e ele é um tubo comprido que pode medir até 3 metros de comprimento. Ele é a parte mais longa, mais extensa aí do nosso trato gastrointestinal. Dentro dele, o alimento é empurrado aí por movimentos peristálticos e a gente já falou a respeito disso nas outras aulas. O intestino delgado, ele começa logo que termina o estômago, logo após aí o esfíncter pilórico do estômago. E ele vai até o início do intestino grosso. Ele termina numa região aí que chama válvula iliocecal. No intestino delgado, a gente tem acontecendo os processos de digestão e absorção dos nutrientes, sendo que ele é responsável por 90% da absorção dos nutrientes. Ele é dividido em 3 partes, chamadas de duodeno, jejuno e íleo. O duodeno são os primeiros 20, 30 centímetros aí do intestino delgado. Ele tem um formato de C e é por ele que as secreções produzidas pelo pâncreas e pelo fígado penetram no trato gastrointestinal. Lembrando que o pâncreas e o fígado são 2 órgãos acessórios aí do nosso sistema digestório. Segundo Tortora, a palavra duodeno significa 12, porque ele mede aproximadamente 12 dedos de comprimento. O jejuno é o segundo segmento, são os 2/5 seguintes aí do intestino delgado. O jejuno fornece uma grande área aí para absorção dos nutrientes e, no geral, ele realiza mais absorção e menos digestão. O íleo é a parte final do intestino delgado e ele continua aí os processos de absorção dos nutrientes. A superfície interna do intestino delgado, ela é recoberta por estruturas que nós chamamos de vilosidades, que são projeções internas aí com formatos semelhantes a dedos. Essa grande quantidade de vilosidades nas paredes internas do intestino delgado aumentam a área de superfície para digestão e principalmente para absorção de nutrientes. Os nutrientes que são absorvidos pelas células epiteliais que revestem essas vilosidades vão passar então para o sangue ou para a linfa, para depois serem distribuídos por todo o corpo. Além das vilosidades, as próprias células que revestem aí o epitélio do intestino delgado possuem microvilosidades, que são projeções como se fossem as vilosidades, mais microscópicas na própria célula. Essas células que possuem as microvilosidades são células absorventes, que, como o nome diz, absorvem os nutrientes. Outras células presentes no intestino delgado são as células caliciformes, que são células produtoras de muco, as células de Pannet, que produzem uma enzima que é antibactericida e também são capazes de realizar fagocitose. Então essas células aí são importantes para regular a população microbiana do intestino. E as células granulares basais, que secretam 3 hormônios: a secretina, que inibe a secreção do suco gástrico e estimula a secreção do suco pancreático, a colecistoquinina, que inibe o esvaziamento gástrico, estimula também a secreção do suco pancreático e da bile, e o peptídeo inibitório gástrico, que estimula a liberação de insulina
e torna aí o esvaziamento gástrico mais lento. Bom, deu para perceber que esses hormônios todos, eles acabam lentificando o processo de passagem desse alimento do estômago para o intestino delgado. E eles fazem isso para que haja tempo suficiente para a digestão dessas substâncias que estão passando ali pelo duodeno. Todas as secreções produzidas pelo intestino delgado recebem o nome de suco entérico. E o suco entérico é formado então por água, muco e enzimas intestinais. Essas enzimas intestinais são as peptidases, que finalizam aí a digestão das proteínas, a maltase, que digere a maltose, que é o açúcar vindo dos cereais, e a sacarase e a lactase, que atuam sobre a sacarose, que é o açúcar da cana, e a lactose, que vem aí do leite. Juntamente com esse suco entérico, a gente também tem presente aí no intestino delgado, principalmente no duodeno, as secreções vindas do pâncreas e do fígado, como eu já falei para vocês. Mas a gente vai falar um pouco mais sobre os órgãos acessórios do sistema digestório na próxima aula. Chegamos então no intestino grosso, que é a última parte do trato gastrointestinal. O intestino grosso mede cerca de 6,5 centímetros aí de diâmetro, por isso que ele é chamado de grosso, porque o diâmetro dele é maior do que o do intestino delgado, mas ele não é tão comprido, ele chega a cerca de 1,5 metro de comprimento. O intestino grosso se estende do íleo, que é a parte final aí do intestino delgado, até o ânus. E ele é dividido em 4 partes: o seco, o colo, o reto e o canal anal. O seco é a porção inicial do intestino grosso que recebe o restante aí do quibo que veio do intestino delgado. É nele que se encontra o apêndice vermiforme, que é uma estrutura rica em tecido linfóide. Você já deve ter ouvido falar em apendicite, certo? A apendicite nada mais é do que a inflamação do apêndice vermiforme. E a apendicite geralmente ocorre pela obstrução do apêndice vermiforme por fragmentos aí de alimentos não digeridos. Essa inflamação acaba gerando febre, náusea, vômitos e muita dor na parte inferior direita do abdômen. Quando isso acontece, a remoção cirúrgica do apêndice vermiforme é indicada para evitar sua ruptura e a disseminação aí dessa inflamação. Bom, a segunda parte do intestino grosso e a maior delas é o colo. É principalmente no colo onde ocorre a absorção aí de água e de sais minerais, que vai reduzindo aí o volume desses resíduos, formando o bolo fecal. O colo se divide em 4 partes: o colo ascendente, que sobe aí pela região direita do abdômen, o colo transverso, que atravessa o abdômen do lado direito para o lado esquerdo, o colo descendente, que desce pelo lado esquerdo do abdômen, e o colo sigmoide, que é a última porção antes do reto. O reto, então, se localiza logo após o colo sigmoide e é seguido do canal anal, que é a parte terminal do trato gastrointestinal. A abertura do canal anal para o meio externo do corpo é denominada ânus. Vamos dar uma olhadinha na parede interna agora do intestino grosso. Ela difere aí do intestino delgado por não possuir vilosidades e ela possui muitas células absorventes que vão atuar na absorção principalmente de água. Aqui a gente também encontra células caliciformes, que produzem muco, que vão lubrificar a parte interna do intestino grosso. No intestino grosso também não são produzidas enzimas, e o restante, aí o finalzinho da digestão, fica a cargo de bactérias, que fermentam carboidratos e degradam aí alguns aminoácidos restantes. Quando o quimo ele permanece aí no intestino grosso por um período de 3 a 10 horas, ele vai se tornando sólido ou semissólido pela absorção da água. Como eu já falei, agora ele fica conhecido como bolo fecal ou fezes. Essas fezes vão ser posteriormente eliminadas pelo ânus. Revisando então, o intestino delgado é a primeira parte do trato gastrointestinal inferior. Ele é dividido em 3 segmentos: no duodeno, que recebe aí as secreções produzidas pelo pâncreas e pelo fígado, no jejuno,
que realiza muita absorção de nutrientes, e no íleo, que é a porção final do intestino delgado. A superfície interna do intestino delgado possui muitas vilosidades, o que aumenta a sua área de superfície, principalmente para a absorção. As células que encontramos aqui são as células absorventes, que absorvem os nutrientes e possuem microvilosidades, as células caliciformes, que são produtoras de muco, as células de Paneth, que ajudam a regular a população microbiana do intestino, e as células granulares basais, que produzem hormônios, a secretina, a colecistoquinina e o peptídeo inibitório gástrico. Esses hormônios, de forma geral, vão retardar o esvaziamento gástrico e estimular a secreção de suco pancreático, bile e insulina. Todas as secreções produzidas pelo intestino delgado são chamadas de suco entérico. E as enzimas presentes nesse suco são as peptidases, a maltase, a sacarase e a lactase. Essas enzimas vão auxiliar na digestão das proteínas e dos açúcares. Já o intestino grosso é dividido em 4 partes: no seco, no colo, no reto e no canal anal. O seco é a primeira porção do intestino grosso e é ele que possui o apêndice vermiforme. O colo é a maior porção do intestino grosso e é dividido em 4 partes: o colo ascendente, o colo transverso, o colo descendente e o colo sigmoide. É nessa região onde acontece a maior parte da absorção de sais minerais e de água. Logo após o colo sigmoide, nós temos o reto e o canal anal, que são as porções finais do intestino grosso. Como resultado da absorção do intestino grosso, o quimo vai diminuindo de volume e acaba se tornando o bolo fecal ou as fezes, que vão ser posteriormente eliminadas do corpo através do ânus. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula!